Bom, amados, página 57 é o que eu queria estar aqui iniciando e fazendo essa leitura, encerrando inclusive hoje, né? Seria até semana passada, mas ficou aqui alguns pontos que eu gostaria de falar com vocês ainda nessa aula. Talvez a gente dê uma introdução no próximo tema, que é a doutrina do Espírito Santo, mas nós vamos aqui ainda falar sobre os anjos, né? Só que agora os anjos que caíram, página 57. Questionaram ou não? Não, hoje, Jean. Me lembra, meu irmão, no intervalo aí a gente corrige, né? Era para ter corrigido já há um tempo aí. Bora corrigir, vamos lá no intervalo, a gente corrige pelo menos uma ou duas unidades, né? Mas me lembre, tá, irmãos? Por favor. Então vamos lá, página 57, nós vamos falar então dos anjos tenebrosos, né? Ou os anjos que caíram, que é mais comumente chamado na Bíblia como espíritos imundos ou demônios, né? Tem essas conotações aí, espírito imundo ou demônios. A gente sabe que no Brasil aqui, o espiritismo baixo vai dar nome a um bocado de demônio aí, né? Tranca-Rua, Exu Caveira, Sete Flechas, Maria Mulambo, Zé Pilintra, me ajuda aí. Eu ia falar dele, do Zé Pilintra. Quem mais aí que eu não falei, irmão? Sete Flechas eu falei, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Sete Flechas, Maria Mulambo, Pomba Gira. Quem mais, irmão? Então, esses nomes... Hã? Aí já, acho que já muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho, assim, daquilo que é popular, né? Aí já vai mais pro... Mas tem Exu, aí tem um bocado de coisa. Que, na verdade, esses aí, esse você falou, vem mais do... Umbanda. Porque, na verdade, aqui, irmão, Jorge. no Brasil... Da onde, irmão, ali? São Jorge. Não. O São Jorge, o catolicismo é o mesmo ortodoxo. Isso, então, mas o que acontece? É que já tem essa mistura, então junta, né? A questão do catolicismo não, mas o espiritismo baixo, o que é o espiritismo baixo? Macumba, quimbanda, quiromancia, macumba mesmo, né? Então a gente chama de espiritismo baixo, candomblé, umbanda, quimbanda, todas essas ramificações a gente chama de espiritismo baixo. Tem o espiritismo alto, ou seja, o clássico, que é o intelectual, que é o kardecista, né? Allan Kardec e tal. Então é um negócio mais clássico, mais conceitual. Só que existe uma mistura de o indígena junto com então esse espiritismo baixo. Aí vai misturar, né? Porque na verdade vem da África. Quando vem da África para o Brasil, esse espiritismo já não é esse puro. Entre aspas, né? É impuro, na verdade, né? Mas esse puro, digo, da origem. E aí já mistura o catolicismo com a questão dos indígenas, né? Então há essa mistura toda. Como aqui no Brasil, justamente as três religiões que ramificam as demais que temos aqui, ou pelo menos são as três principais, que é os indígenas, o catolicismo e o espiritismo, né? São as três que vão dar essa ramificação toda. Então a gente aqui às vezes mistura. Mas esses nomes que eu falei para vocês são denominações a partir das religiões, que para nós que estudamos teologia e temos como base a Bíblia, então esses nomes para nós não vão ser legítimos e eles não, sinceramente, para nós não vão ser reconhecidos. Essa é a palavra que eu estou tentando achar aqui, estava tentando achar. Não vão ser reconhecidos, tá bom? O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, a informação que temos é o que a Bíblia diz. Então o satanismo não vai ter autoridade para denominar qualquer, ou seja, hierarquia, ou seja, categorias, nem o satanismo, nem o espiritismo. Então nesse assunto, irmãos, nós ficamos única e exclusivamente com a Bíblia e aquilo que a Bíblia diz. Nem outros escritos, sejam de comentaristas, de estudiosos da Bíblia, para nós vai ser um parâmetro. Tá bom, amados? Então a gente fica nessa... Vamos ver o que a Bíblia diz, pegar os textos, o que Jesus disse, o que outros textos bíblicos dizem a respeito desses seres que caíram, né? Que se rebelaram com Satanás. Vou fazer só uma leitura aqui na página 57. 57. Já tá aí, mano? Então bora lá. Os anjos tenebrosos constituem um grupo de anjos que, liderados por um querubim chamado Lúcifer, e a gente já explicou essa palavra, embora não apareça na Bíblia, pelo menos os originais, né? Vai aparecer lá na Vulgata Latina, rebelou-se contra Deus. Vamos conhecer como ocorreu essa rebelião, a queda,
o caráter de Lúcifer após a queda, a atividade dos demônios e o destino final desses seres tenebrosos. Então nós vamos falar especificamente de Lúcifer, que é o cabeça, que é o que liderou essa rebelião, né? Que é o próprio Satanás, que de fato é o chefe, né? É o chefe aí dos demônios, irmão. Tá certo? Rebelião e a queda dos anjos. A rebelião e a queda dos anjos são fatos registrados nas Escrituras e tem o propósito de nos ensinar que nenhuma criatura é perfeita e por isso foi criada para viver em busca de uma perfeição moral que somente pode ser encontrada em Deus. Ou seja, irmãos, toda a criatura depende de Deus, toda a criatura, inclusive os anjos, tá certo? Até os anjos que hoje sim, quem é, quem não é, não é. Ou seja, os anjos que decidiram não se rebelar contra Deus, então são de fato aqueles seres que Deus queria que eles fossem quando foram criados. Entenderam, né? E os demônios, quem são? Os demônios são os anjos que se rebelaram contra Deus e que também não tem mais possibilidade de arrependimento, porque eles se tornaram tais criaturas a ponto de não terem mais retorno, tá certo? Porque eles estão destituídos totalmente de qualquer possibilidade de serem resgatados. Não há arrependimento, não há possibilidade de arrependimento nesses seres. Seria mais ou menos o ser humano chegando na chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Então o ser humano que chega nessa blasfêmia contra o Espírito Santo não tem como ele retornar. Então quem são os anjos? Os anjos são então esses que blasfemaram de Deus e eles não retrocedem mais. Não há neles nenhum resquício, nenhum, irmãos, da imagem de Deus, de nenhum atributo de Deus, de nenhuma virtude de Deus neles. Então eles são totalmente corrompidos, totalmente. O maligno os envolveu de tal maneira, né, que neles não cabe nada mais de Deus, nada mais. Então são seres totalmente destituídos de qualquer virtude, de qualquer qualidade, de qualquer bondade, de qualquer ato moral que se tenha, que tudo isso a gente sabe que vem de Deus. Então de Deus eles não têm nada. E o ser humano, por mais depravado e mais perdido que esteja, ainda tem nele alguma coisa de Deus. Tá? Então só para a gente perceber aí. Então bora lá no finalzinho, né? A recusa da criatura fê-la se distanciar cada vez mais do Criador. Então um anjo diferente. Vamos falar primeiro do Lúcifer. Helel, Reosforos. É a transliteração do termo estrela da alva, tá? Que aí a gente já encontra nas traduções, né? Encontrado na Vulgata Latina, de onde derivou o nome Lúcifer, né? Que é a estrela da alva, aquele que leva a luz, aquele que porta a luz, né? Luxfer, né? Então é Luxfer. Pensa pura, pode vir. Ô Denis, fica à vontade, meu irmão. Até duas. Se quiser até ficar com a gente aqui também, pode. Então, amado, vamos lá. A Vulgata Latina, né, encontrada na Vulgata Latina, de Jerônimo, que significa aquele que brilha. Né, está lá em Isaías, capítulo 14, versículo de número 12. É o único anjo da Bíblia que tem sua criação descrita com riquezas de detalhes. Então, olha que coisa interessante. O texto de Ezequiel 28, 14, escreve assim: Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus e estava no meio das pedras. Só fazendo uma recapitulação da aula passada, o querubim era uma categoria de anjo destinado a quê, irmãos? Vocês lembram? Guardar. Proteger, né? Guardar? Inclusive nisso aqui, eu queria até perguntar, né? Acho que eu não tive na aula passada também. É que desde que eu estou na igreja, que eu Jesus, eu sempre ouço as pessoas falar e pregar: não, os músicos na igreja são perseguidos porque Satanás era o chefe da música. O regente do coral celestial. O regente do coral celestial, então, não se prega isso? Isso, não é. Direto? Isso. Mas pelo que entendemos aqui, não era isso. Não é. Não era a função dele, não era isso. De quem era então essa parte aí da música em si, da adoração através da música no céu? Serafins. Dos serafins, né? Então percebe como isso aqui é uma falácia, né? Então uma pessoa fala, o outro fala, se torna quase que uma doutrina, quase que uma verdade, mas quando a gente vai estudar detalhadamente, a gente vê que não tem nada a ver. Como muitas outras coisas que é falado na igreja, quando a gente vai estudar um pouquinho mais. Você participava do coral, mas não regia.
Ah, não, dizer que ele participava do coral também não sei, viu, Jefferson? A questão é, não era a função dele. Sendo ele um querubim, então, e a gente estudando o que os querubins, né, eram destinados a fazer, que era guardar a santidade de Deus nesse sentido, né, essa era a função. A gente pega lá desde o Éden, onde foi colocado um querubim por Deus para proteger. Então, esses seres angelicais da ordem ou da classe ou da categoria de querubim, eles tinham uma função específica e não tinha nada a ver diretamente com a música, e sim com outra coisa. Com a música a gente percebe que são serafins. Então os serafins a gente percebe que eles eram mais dados a esse ofício, né, essa execução musical da adoração e tal. Isso vai aparecer lá em Apocalipse também, capítulo 4, né, onde esses serafins, dá a entender lá que é o serafim porque é o mesmo que aparece em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, que tinham 4 rostos e eles cantavam, né, de dia e noite, santo, santo, santo. Então há uma adoração e há esses seres envolvidos, que são os serafins. Os querubins já têm outra função. Então a gente percebe que muita coisa na igreja é falado que quando a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado, fala, não tem nada a ver. E a gente lê a Bíblia, passa por um versículo, lê. Isso. Mas por quê? Porque a gente muitas vezes é doutrinado por aquilo que a gente ouve, não por aquilo que a gente estuda. É o meu pastor, então ele sabe o que ele está falando. É mais ou menos isso aí, né? Ou é o pregador, ou de repente, pode até ser de repente, ou é o irmão André, que a gente confia, que estuda a Bíblia, mas ele não é 100%. Então ele falou alguma coisa e o povo foi e recebeu aquilo como verdade, porque confia em mim e vai e reproduz. Então tem essas questões também, né, irmão? Então é por isso que todos que a gente ouve, seja o professor de teologia, seja o pregador, seja o pastor, a gente precisa estar conferindo na Bíblia se de fato é aquilo antes que a gente reproduza aquilo. Porque senão é bem possível que a gente está só perpetuando o erro. Que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Ouve, até dá crédito para a pessoa, mas assim, nenhum de nós é infalível no que fala. A parábola do bom samaritano. Não é, irmão? Aquela parábola do bom samaritano, assim, a gente percebeu e falou, nossa, mas olha só. Por que a gente tinha muitas vezes aquilo como verdade? Porque nós ouvimos de uma pessoa que de alguma maneira a gente confiava que aquela pessoa era uma pessoa séria. E às vezes não é que não era sério, irmão, mas, né, a gente sabe que nem todo mundo é dado aí ao estudo, e tem pessoas também em construção, como todos nós estamos em construção. Como todos nós estamos num aprendizado contínuo. Então é bem possível que eu também erre aqui, né? Mas eu estou numa construção. Então, mais para frente, talvez eu ensine coisas diferentes do que eu ensinava 10 anos atrás. E que bom se isso acontecer em algumas áreas, em alguns pontos. Não em tudo, né, irmão? Senão eu também não posso estar... E nem nos pontos principais doutrinários, que também aí, senão, fica ruim para mim. Mas em alguma questão ou outra, a gente vai melhorando, se aperfeiçoando, amadurecendo teologicamente. Então, tem todas essas questões aí. Mas bora lá, a gente já sabe que o tal do cidadão não era regente do coral coisa nenhuma. Então vamos lá o que está escrito aqui. Tu eras querubim ungido para proteger. Eu perguntei porque aqui já está, ó. Ele era um querubim, então querubim protege, guarda. Então ele foi estabelecido para isso, para proteger, né? Te estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Deus preparou-lhe uma recepção especial no momento em que foi criado. Olha que coisa interessante. E constituiu sobre todos os seres angélicos, sendo o querubim da guarda. Estava diante do trono de Deus e tinha domínio até sobre um Éden mineral, que é o que vai dizer Ezequiel lá. Então, de fato, esse ser, ele tinha, a semelhança do arcanjo Miguel, ele tinha também vamos colocar assim, uma hierarquia diferente dos outros. Ele, de fato, foi estabelecido como uma espécie de um líder. Então não era um anjo qualquer nesse sentido. Ele foi outorgado por Deus, né, tendo um poderio a mais. Agora, lógico, no caso do Miguel, do arcanjo Miguel, já estou em intimidade, viu, Miguel, né? O arcanjo Miguel, a gente já percebe que ele já preservou esse caráter santo. Então todo o poder que ele recebeu, ele subjuga isso ao senhorio de Deus, da Trindade, né? Ele reconhece Jesus como Senhor dele. Tanto é que você vê a humildade desse anjo quando ele vai ter um embate espiritual com Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás. E ao contrário de Satanás, Satanás mostrou que o poder que ele recebeu o corrompeu. Agora, esse ser, ele é misterioso, irmãos. Porque a pergunta que surge é o seguinte: se não existia nenhuma influência externa de malignidade, se tudo que Deus cria é bom, de onde veio
esse desejo, esse sentimento, essa soberba, esse orgulho. O orgulho a gente chama de o pecado de Satanás, né? Então olha só, que quem se orgulha, eu falo de um tom de brincadeira, mas é verdade, que quem se orgulha, quem é a pessoa que tem empáfia, né, nariz empinado, soberba, acha que é alguma coisa, essa pessoa foi contaminada pelo vírus luciferiano, né? Opa, mas isso é forte, né? Mas é mais ou menos isso, que o pecado de Satanás foi o pecado do orgulho. Então gente pensando que é o que não é, né? Gente achando que pode dominar sobre os outros, que é dono das almas. É um perigo isso aí, irmãos, tá? A gente pensando que é superior à esposa, porque nós somos homens e temos uma questão de liderança, e a gente acha que essa liderança Deus nos constitui, Deus constituiu mesmo o homem para liderar. Mas a partir do momento que eu uso essa liderança, ou os poderes, ou as vantagens que eu tenho, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja de alguma maneira, para subjugar o outro, isso se torna maligno. Então toda liderança, irmãos, que quer oprimir os seus liderados, isso na verdade é um sentimento, isso é um desejo que parte de Satanás e corrompe a humanidade. Então todo aquele que se acha superior aos outros tem que tomar muito cuidado. Paulo disse, venha para cá, minha amada, chegue. Boa noite, paz. Boa noite, paz. Louvado seja Deus. Todo aquele, olha só, Paulo diz em Filipenses, capítulo número 2, versículos de número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, varão. Filipenses, capítulo 2. Ele vai dar um exemplo, Paulo, assim, de um negócio fenomenal. Fenomenal. A partir do verso, capítulo 2, verso 4 ao 11. Mas, na verdade, a gente não precisa nem ir até o 11. Se for até o 11, é o texto completo, onde a gente vai ver esse contraste no próprio Jesus dando exemplo, no Deus dando exemplo, irmão, de humildade. A partir do 4. Né? Me parece que é a partir do 4, acho que o 3 não. Que vai dizer que a gente não pode haver contenda entre nós. E tudo que a gente faz não pode ser por vanglória, mas sim por humildade, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo. Olha só, esvaziou-se, né? E achado na forma de homem, se fez servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Só depois disso, pode pegar aí, meu amado, Deus lhe exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus toda língua confesse, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga, meu amado. Vamos voltar todo atrás. Sim. Em Lucas. No capítulo 2. Sim. É o nascimento de Jesus? E ali, 2. Sim, o capítulo 2, versículo... Aonde os anjos louvados. Verso 14, Jean, será? Vê aí, se é o 13 ou 14 que você quer. É o 13. É o 13, né? Pode ler, varão, se quiser. É, Pode ler? A partir do 13? Isso. Tá, e no mesmo, Lucas 2, capítulo 2, verso 13 em diante. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Até aí continua, varão. Isso, só tem. Tá, aqui é onde os anjos se curvam diante do menino, né? O recém-nascido Jesus, reconhecendo que ele era Deus. Olha só, irmão. E mesmo esse menino, agora você pega um recém-nascido, aquele ser frágil, não é, irmão? Dependente totalmente dos outros, não morre. Só para completar aqui, tu já entra na pergunta, varão, aquela boa que você vai fazer, que eu sei. Quente, né? É. Ou que vai pôr fogo, né, no negócio. Então o que acontece? Olha os anjos poderosos, e aqui são exércitos de anjos, e eles se curvam diante daquele menino, porque sabe que de fato é Deus, né? Mesmo naquela condição humilde que foi o que nós lemos em Filipenses capítulo 2. Diga, Alisson. Abraão, ele foi pai da fé, né? Eu acredito, a minha fé é a seguinte, que ele foi devido a ele crer numa coisa que não tinha visto, talvez até na ressurreição de Isaac, mesmo sem ele ter visto uma ressurreição o que a Bíblia diz, no Antigo inclusive. Testamento, né? Então, como que Satanás, Lúcifer, ele foi tomado por um sentimento
a qual não teve no céu, porque no céu não tem pecado, né? Isso. Isso é pecado. E ele falou assim, eu subirei, né? Então ele não estava, eu acredito que num reino assim, vamos falar assim, tipo físico, perto de Deus, numa sala, não sei. Ele falou assim, subirei e serei igual a ele, né? Isso. Onde que foi essa influência? Então, vamos lá. Porque foi Deus quem o fez, né? Exato, Deus o isso. criou. Eu não sei, não desconheço. Arrependimento de Deus ter criado Satanás, mas Deus se arrependeu de cada homem. Não, vamos lá. Então vamos para a primeira, que eu acho que é a mais, né, pertinente aqui. Primeiro assim, Satanás é esse ser misterioso, porque é um mistério. Como surge nele? Agora Ezequiel vai dizer que no interior dele, no coração dele, vem esse desejo, né? Vem essa violência cresce, essa violência nasce, se propaga dentro dele. Então ele era perfeito até o ponto, até onde ele foi criado. E aí dentro dele então surge, então isso é um mistério, nós não sabemos. Agora, além disso, só para a gente entender essa questão, e por que não tem salvação para Satanás? Então veio do interior dele. Se veio do interior dele e ele não tinha nenhuma influência externa, então ele não tem salvação mais. Agora no homem, por exemplo, do homem veio de uma forma externa, não nasceu do homem. Ele foi tentado por Satanás, foi induzido, né? Seduzido por Satanás. Então é por isso que o homem, embora pecou muitas outras vezes, mais vezes, Satanás só teve um pecado. Foi essa rebelião contra Deus, o orgulho. O orgulho foi o pecado dele. Então, como que ele peca uma vez, não tem salvação para ele? Como que o homem peca muitas vezes e ainda há salvação para ele? Há esses dois pontos. Primeiro, que Lúcifer nasce nele, o pecado, tá certo? De um ser perfeito, nasce nele. A outra coisa, ele peca contra a autoridade de Deus. O homem, fazer o paralelo, não nasce no homem. O homem, embora feito perfeito, mas veio de uma forma externa, ou seja, por Satanás. Foi tentado. E ele peca, o homem, contra a santidade de Deus. É diferente. Então quem peca contra a autoridade de Deus quer ser Deus. E quem quer ser Deus, irmão? Não tem como, não há perdão. Não há nem possibilidade dessa pessoa se arrepender, porque ele quer ser Deus. Ele não reconhece Deus como Deus, ele acha que ele é Deus. Não é? Então tem essas duas questões que eu acho que é até onde a gente pode ir, Alisson. Passou disso, eu já fico meio... São teorias, né? Que eu acho razoável, inclusive. Então, assim, há a possibilidade de dizer, então, que Deus ele pode criar algo e perder o controle do que passa a experiência da forma de ser? A partir do momento que Deus decidiu criar homens com livre-arbítrio, então Deus, ele delegou a outra pessoa, inclusive, a desobedecê-lo. Delegou nesse sentido, porque deu livre-arbítrio. Quando diz que Deus perde o controle, é meio complicado, porque assim, primeiro, a ideia, se nós falamos assim, não, Deus perdeu o controle, então Deus fez alguém para controlar, que não é o caso bíblico. Então Deus não perde controle porque ele nunca quis ter o controle de ninguém. Você entende? Então a gente precisa entender o caráter de Deus. Deus não controla ninguém. Deus criou seres livres. Agora Deus fala, esse é o caminho que eu proponho para vocês, que é o caminho da vida. E ele, em contrapartida, fala, o caminho da morte é esse, vocês vão ter o prejuízo. Deus criou seres, sejam angélicos ou seres humanos, dotados de livre-arbítrio. Porque Deus não quis ninguém que o servisse ou reconhecesse por pressão, por opressão, por manipulação, por tirania. Então é essa dinâmica que a gente precisa entender primeiro, para depois a gente chegar ao entendimento de, Deus perdeu o controle. Não, Deus nunca quis controlar. Por que acontecem coisas no mundo e tal? Deus não tem o poder de tudo? Tem, mas ele não rege essa humanidade, ele não lida com a humanidade com o seu poder, pelo seu poder, e sim pelo seu amor. É relacionamento entre duas pessoas, que é a Trindade, 4, né? 3 na Trindade, mas é um só, e a outra pessoa. Então todos esses aqui precisam reconhecer Deus e voluntariamente se voltar a Ele, se arrepender, voltar reconhecendo que Ele é. Aí Deus constrange pelo amor, é o que Paulo vai dizer em relação a nós servindo a Cristo. E o que os anjos também reconheceram, não, Ele é Deus, porque eles tinham a liberdade também de não servir junto com Satanás. Nós também tivemos e temos essa liberdade de falar, não vou servir a Deus, eu não vou. E aí não foi pelo poder de Deus que Deus nos trouxe, foi pelo amor que
em Cristo foi demonstrada a humanidade e aí nós reconhecemos. Então, Deus perdeu o controle da humanidade? Não, Ele só criou pessoas livres. Ele só decidiu se relacionar com criaturas pelo amor. E quem se relaciona pelo amor corre risco. Risco de ser desobedecido, né? Risco de ser traído, risco de ser abandonado, risco de ser ofendido. E é o que aconteceu. Mas é bíblico, não sei, desconheço essa informação, que Deus tenha se arrependido de criar o diabo? Não. Deus não se arrependeu no sentido do arrependimento humano, que eu acho que está na mente da maioria das pessoas. É impossível Deus se arrepender. Mas ele já sabia? Sim. Mas é herético eu fazer um trabalho que eu vou ter dor de cabeça depois. Não é? Era projeto. Não tem por que eu fazer. É a mesma coisa, eu sei que a pessoa é mau caráter. Não vou nem dizer uma pessoa, um animal, uma cobra. É a tendência dela picar, eu vou lá fazer o que é pra ela. Você sabe qual que é o problema, Alisson? O problema é que nós pensamos na ótica humana. Você não está pensando na ótica de Deus. Nem a maioria de nós pensa na ótica de Deus. Porque é por isso que nós somos seres humanos. Porque nós pensamos a partir dessa categoria, que você e todos nós pensamos. Deus é diferente, irmão. Porque se Deus fosse lidar, ou se Deus fosse criar só com pessoas que fossem corresponder ao seu amor, gente que não desse dor de cabeça, Deus não criava ninguém. Deus estava muito bem, obrigado, no céu. Não precisava criar anjos, não precisava criar seres humanos. Ele dá a dádiva da existência e da vida. Você entende? Então, aí já parte um sentimento, uma categoria, um pensamento, um conceito, um critério, um parâmetro humano, totalmente humano. Porque nós pensamos assim. Eu vou... Se eu sei que isso aqui vai dar errado, eu não vou fazer. Então a gente é o quê? Egoísta, na verdade. Então nós pensamos aqui porque nós somos egoístas e Deus não foi egoísta. Mesmo sabendo que Ele ia sofrer. Quem mais sofre, irmão, nessa história é Deus. Desde todo sempre. Mas Deus ama e quem ama sofre, irmão. Ponto final. Mas Adão pecou por rebeldia e o diabo pecou inocente? Não. Porque ele não sabia o que era rebeldia. Né? Não, calma aí. O que era orgulho. Sim. Nele tinha nele tinha vaidade. Nele tinha o orgulho. Você entendeu? Ele sabia sim. Então Deus colocou coisa na mão. Aonde? Ele. Não, Deus não. Calma aí. Veja só. Olha só. Não estou entendendo, André. Não, sim, sinceramente, Deus... é uma coisa que... Porque, né? Não tem lógica. Embora, com certeza, Lógico, humano não tem. Nossas faculdades mentais não chegam perto da soberania de Deus, com certeza. Mas então, se você peca, se você vai lá, adultera, é lógico que quem não sabe que é adultério, mas se você adultera, vai, sem querer, você fornica sem querer, sabendo que não é pecado, aí, ele não sabia, né? Não. Calma aí, veja bem, ele não era inocente, Por que Deus não deu uma segunda chance? Não, veja bem então. Eu conversava com ele no jardim. Eu acabei de dizer o seguinte, por que não houve para ele, primeiro, se ele se arrependesse, se houvesse arrependimento nele, é lógico. Lógico que sim. Mas parte do princípio, primeira coisa, o pecado dele é contra a autoridade de Deus, ele quer ser Deus. E até hoje ele quer ser Deus. Você chegar para Satanás, se Deus chegasse para Satanás hoje, eu te ofereço o perdão, o arrependimento, vou te restituir no seu lugar. Satanás vai falar o que para ele? Eu quero ser Deus. Eu não quero o teu senhorio, eu não te reconheço como meu Criador, como Deus. Está nele, ele é um ser maligno. Você entende isso? Mano? Ele é um ser maligno. Ele é a personificação do mal, porque o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus. E ele não quer a presença de Deus. O pior para Satanás é ter que conviver com Deus. O pior de Satanás é que ele continua vivendo na presença de Deus. Você entendeu? Isso é a pior coisa para ele. Então Satanás é um ser totalmente maligno, não é Deus. A questão aqui não é Deus, a questão é Satanás. Deus, que ele cria, tudo que ele cria é bom. Agora esse ser, por ter livre arbítrio, mas para nós é um mistério. Ele foi um dos primeiros anjos a ser criado? Não, aí a ordem não, a Bíblia não coloca uma ordem de criação. Mas fala que Deus criou os anjos e tal, né? Sim. Mas então ele foi meio que no rascunho, né? Porque... Deus criou anjos, classe de anjos, querubim, serafim, anjos, né? Arcanjo, pelo menos a informação que a gente tem. Dentre essa categoria de querubim e alguns outros anjos que nós não sabemos direito, que são os demônios, eles se rebelaram. Todos dá a entender que foram criados de uma vez só. Agora, os detalhes desse ser angelical, só Satanás tem na Bíblia descrito.
para Deus nos passar essa informação. Mas os anjos dá a entender que eles foram criados de uma única vez, né? Com a única quantidade, eles não se reproduzem e tal, que é o que a gente está estudando. Agora, Satanás, assim, ele é ser totalmente maligno, dele vem o pecado. Agora, a Bíblia não descreve em detalhes como que surgiu isso. É um mistério. Dá o poder pro anjo, querido. Você vê que... Se é um mistério, irmão, nós não sabemos. Nos resta ficar nessa interrogação. Na Bíblia está escrito, né? Que Deus ele criou tanto o bem quanto o mal. Né? Opa, em que Tá sentido? escrito. Então, mas em que sentido? Nós lemos, nós estudamos em hermenêutica. Você está falando de Isaías, eu acho, né? 42:7, alguma coisa assim? Eu me recordo. É, 45, eu crio a luz e as trevas, o bem e o mal. 45. Então, percebe, irmãos, que um estudo ele vai favorecendo para que a gente compreenda outro. Nós tivemos a matéria chamada hermenêutica, onde nós então estudamos a arte, a ciência da interpretação. Inclusive, um dos textos que eu peguei foi justamente esse, para falar, irmão, existe um equívoco quando se pega esse texto para dizer, afirmar que Deus criou o mal moral. Deus cria o mal circunstancial. Quando a gente pega no original esse texto, ele de fato é um mal circunstancial. Deus cria o dia da adversidade, o sentido é esse. Aí sim. Agora o mal moral não, Deus não pode sair de um Deus santo bom, nenhum mal, no sentido moral, mal com U, tá certo? Mal com L sai, que é a circunstância. Agora o mal com U não, isso veio do Satanás, a Bíblia ensina isso. Então primeiro a gente precisa conhecer o caráter de Deus, a gente conhecendo o caráter de Deus, a gente sabe que de Deus, jamais que ele poderia, senão a gente ia responsabilizar Deus pelo pecado. E Deus não é responsável pelo pecado. O responsável pelo pecado original, que nós chamamos na teologia, é Satanás. E Satanás influencia então a humanidade, e a humanidade então perpetua esse mal moral, né, que o Satanás ele introjetou aí no DNA humano. Mas é impossível uma criação que eu tenho total certeza que eu fiz e, tipo, puf, Big Bang do mal, nasceu no diabo. Não, como é impossível? Porque não tem lógica, E o ser humano? Não tem... Exatamente, mas o ser humano já começou errado, né? Mas já também foi feito entendeu? perfeito, bom, a imagem e semelhança de Deus. Aí é... Porque assim, se o seu espírito, se quem traz o arrependimento, eu creio que não é a carne, é o espírito, né? Espírito Santo. Por que tudo bem que o anjo não é um ser como nós, né? Que carrega essa pessoa da Trindade como consolador. Mas, surgiu de dentro dele, não tem lógica. Então é como se dizer que tudo já está predestinado. Não. Entendeu? Então se a gente for começar do céu até a criação do homem, até o final... Olha, Alisson, deixa eu te falar. Você está pegando a lógica cartesiana, a lógica humana. Aí não tem, meu irmão. Nem isso e nem muitas outras coisas da Bíblia. Nós estamos lidando com a palavra de Deus e ela traz no seu conceito, em muitos pontos, aquilo que não é lógico humano. A Bíblia mesmo diz isso, né? Que há muitas coisas que não se entende pela lógica humana. Não se entende. Então, se você está colocando não tem lógica, eu concordo, não tem lógica. Mas a gente está tratando aqui com aquilo que não é lógico, humanamente falando. Você entendeu? Então, se a categoria sua é a lógica humana, não tem. Mas a categoria que a gente trabalha na teologia não é lógica humana. Você entende isso? Então, partindo disso, aí a gente aceita porque a gente está tratando com aquilo que vai para além da nossa lógica, além do que cabe na nossa cabeça. Então, por exemplo, mistério. O que é o mistério? Aquilo que não cabe na lógica humana. O que é o mistério? Aquilo que a gente não sabe. Que é o caso. A Trindade para nós é um mistério. A dupla natureza de Jesus para nós é um mistério. O pecado original, ou até a Odisseia, porque o mal existe, para nós é um mistério. Então, amado, vai ter esses mistérios na Bíblia. E não vai fazer lógica. Mas nós que confiamos na palavra de Deus, nós sabemos que aquilo que a Bíblia apresenta, por exemplo, tem coisas que eu não sei de Deus. Mas tem coisas que eu não sei de Deus exatamente. Mas eu sabendo que Deus não é algumas coisas, eu já sei o que Ele é. Complicou, mas eu vou falar. Por exemplo, para eu saber algo positivo, talvez não saiba. Mas eu sabendo algo negativo, já é um meio caminho andado para eu compreender. Para eu conhecer Deus na sua magnitude, não posso. Mas tem coisas que eu sei que Deus não é. Deus não é desonesto. Não é isso? Deus não é injusto. Deus não é orgulhoso. Então eu sei algumas coisas negativas que Deus não é. Isso já é metade do caminho para eu saber o que Deus pode ser. Você entende? Então assim, há muitas coisas que não é lógico, é fato.
Agora, se a gente está usando a categoria humana, não é estudo teológico, né? E aí é por isso que muitos incrédulos, por isso que muitas pessoas que não partem do princípio da fé, porque estudar teologia, primeiro, você precisa ter fé. Fé no sentido que aquilo que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus deixou apresentado nas Escrituras e na natureza. Vocês entendem isso? Então, se não partir desse princípio, irmão, aí não tem estudo bíblico teológico. Aí pode ter qualquer outro estudo. Eu pego um livro como sendo livro, e aí eu vou pegar as minhas categorias humanas, as ciências que o ser humano conhece, né? As formas de interpretação que o ser humano conhece, e vou estudar. Aí um monte de coisa não vai caber, que é o que acontece com as pessoas que não têm o Espírito Santo, com as pessoas que não têm fé em Cristo, com as pessoas que não nasceram de novo. E aí a gente precisa ter cuidado. Qual é a categoria que a gente está usando aqui? Você entende? Então é isso que a gente precisa ter em mente aqui, irmão. É por isso que a Bíblia, para aquelas pessoas que não foram regeneradas, não faz sentido. Não faz sentido Deus triuno. Não faz sentido essa questão. Por que o mal existe? Se Deus é todo poderoso, e se Ele é todo poderoso e se Ele também é amor, por que não acaba com o mal? Porque não faz sentido. Porque se fosse eu que amo uma pessoa, olha só, eu vou puxar a categoria humana aqui, tá certo? Que é o que cabe na mente das pessoas, dos ateus, daqueles que não foram regenerados. Vou pegar essa categoria. Se eu tenho um filho, esse filho sofre, e eu tenho poder para acabar com o sofrimento desse filho, o que eu vou fazer? Vai acabar na hora, irmão. Vocês entendem? Mas Deus age assim? Sim. Só que não dentro da nossa cronologia nem da nossa história. Deus está agindo assim, na perspectiva da eternidade, porque a Bíblia nos mostra que na eternidade isso vai ser equacionado, solucionado. E Deus está fazendo isso, resgatando os homens. Porém, o ambiente que nós vivemos ainda está influenciado pelo pecado. Então, aqui a vontade de Deus ainda não é totalmente feita, realizada. Tem mais uma coisa, Deus não age pelo seu poder, foi o que eu falei. Então, aí os ateus vão falar assim, bom, então ou Deus é todo poderoso e Ele não é amor, ou Ele é todo amor e não é todo poderoso. Porque se Ele fosse todo amor e tem poder, Ele acabaria com sofrimento, não é? Agora isso aqui é uma categoria humana, isso aqui não entender o projeto de Deus na perspectiva da eternidade, e isso não é entender como Deus está agindo agora, não pelo seu poder e sim pelo seu amor, resgatando pessoas, trazendo de novo a reconciliação pela obra expiatória de Cristo. Então assim, se a gente não tem esse pressuposto, aí fica difícil, né? E assim, a gente foi estudando isso ao longo desses tempos aí. É que talvez para um ou outro de vocês, talvez não tenha todas essas ferramentas que nós já tivemos, né, nesse longo do curso, e aí fica meio difícil mesmo. Eu sei que tem hora que a cabeça fala, mas não faz sentido. Não faz, mas fará. Eu vou usar as palavras de Jesus, o que eu falo agora vocês não entendem totalmente, mas vai entender depois. Ou não. Tudo bem, amados? Então só pra gente, mas é assim, de fato é um ser misterioso, é um mistério. Como que surge isso? Eu não sei. Eu sinceramente não sei. E eu duvido quem saiba. Deuteronômio 29, 29, né? Pode ser usado isso aí. Vocês todos conhecem o texto que o Jean está citando? Todos conhecem ou não? Sim. Todos? No vaso lá, né? Não. Olha, então vamos ler. Tem alguns. O nosso Deus é revelado para nós, nossos filhos. Então há coisas que é encoberta para nós, né, irmão? Mas as coisas encobertas, né? As desconhecidas. 29 e 29. Capítulo 29, versículo 29. Então vamos todo mundo conferir novamente. Nosso Deus. Glórias reveladas para nós. Isso. Então há coisas que para nós é compreensível, tem coisas que é incompreensível. Existe dois termos, né? Um termo que vai falar a respeito de Deus. Que Deus, existe a incognicidade de Deus. Olha que palavra, parece um palavrão, né? A incognicidade de Deus. Ou seja, Deus é esse ser também misterioso. De uma magnitude tal que não cabe na nossa cabeça, na nossa mente humana. Esse ser que nós só sabemos dele, o que nós sabemos de Deus pela Bíblia, não é tudo que Deus é. A própria Bíblia vai falar isso. Nós o vemos como por espelho em enigma. Coríntios 3, né? Também. Nós aprendemos que só conhecemos de Deus até onde Ele permite que nós Que conheçamos. nós o conheçamos. Exato. Então, Deus é esse ser que é incognoscível, incompreensível, imensurável, um ser inacessível, que mora na luz inacessível, o texto vai dizer, né? Então, mas Deus é isso aí. Mas em contrapartida, existe algo que Deus trouxe também do nosso tamanhozinho.
onde a gente pode compreendê-lo. Como nós o compreendemos? Aquilo que ele deixa ser compreendido, a gente chama em símile, em similaridade com características humanas. E aí Deus se apresenta com essas características para que o possamos conhecer. Nós estudamos isso também em outra matéria que eu não me recordo exatamente qual foi. Né? Onde Deus se apresenta tendo mãos, tendo olhos, tendo ouvidos, tendo boca, tendo narina, tendo pés. E Deus não tem essas coisas. Ele fala aqui na teologia. Também fala, né? Fala. Então vocês percebem, irmão, a empreitada teológica é um desafio para a nossa mente. E aí a nossa mente ela é humilhada. Por que ela é humilhada? Porque aí Deus está nos mostrando que nós, seres humanos, em relação a Ele, nós somos, talvez seja a mesma relação entre o oleiro, um ser vivo, um ser inteligente, e a argila, e um barro. Entende a distância? E na teologia nós chamamos que essa distância ela é ontológica. É uma distância de ser. Deus é totalmente outro e não tem nada a ver com a gente, irmão. Nada a ver com a gente. E nós não somos. Nós estamos sendo. Pelo ser de Deus. Então quem é de fato? Deus. É por isso que quando Moisés disse assim, Senhor, me fala o teu nome porque eu preciso falar lá para o poderoso Faraó, o dono do mundo, que governa todo esse mundo aqui. Eu preciso falar lá. Ele disse, meu nome? Faraó? Só diz para ele que eu sou o que sou. E acabou. Eu sou o que sou, o autoexistente. Esse termo, eu sou o que sou, é o autoexistente. O ser. O ser que origina todos os outros seres. Não só origina, mas mantém e resgata todos os outros seres. Ele é a fonte, irmão, do universo, da vida, da existência, de tudo e de todos. Ele é Deus e sustenta todas as coisas com a destra da sua mão. Ele é infinitamente maior do que tudo que ele cria. Se ele é infinitamente maior do que tudo que ele cria, tudo que ele cria é infinitamente menor do que ele. Olha a distância. De infinito para infinito. Satanás, coitado, em relação a Deus, é uma formiga, irmão. É uma barata manca, envenenada. Tá certo? Barata tonta. Então, Satanás, em relação a Deus, ele é uma criatura. Deus é criador. Entre criatura e criador existe um abismo intransponível, inimaginável. Então Deus é soberano. Sendo ele Deus, de fato, a gente vai ficar com uma série de interrogações. E o que nós sabemos de Deus? Aquilo que é necessário saber de Deus. Aquilo que Deus dá à medida de cada um. E essa é a questão. Aquele que quer saber além daquilo que Deus de fato colocou para ser sabido, ele pode se perder no meio do caminho. Não é, irmão? Então, e o que é sabedoria de Deus? O que é ser sábio diante de Deus? É crer no seu Filho Jesus. É crer na sua palavra. É viver conforme essa crença, inclusive. Isso é sabedoria de Deus. É por isso que os homens mais sábios de Deus, eles são pessoas mais simples que a gente pode imaginar. Não são essa sabedoria... Paulo, tudo que eu estou dizendo aqui, irmão, eu estou distraindo da Bíblia, que eu não falo de versículo, aí vocês falam assim, nossa, é tudo ideia do André, né? É tudo opinião do André pessoal, não é não. Vocês, à medida que forem conhecendo e lendo a Bíblia, vocês falam, nossa, é assim mesmo. Porque a gente está trabalhando na teologia, conceito, né? A gente está indo um pouco além, entenda esse um pouco além daquilo que está escrito aqui. Um pouco além da letra, extraindo o conceitual. Não viajando nem divagando, né? Não viajando na maionese. Mas, pegando, por exemplo, Paulo disse assim, quem é o sábio deste mundo? Quem é queridor desse mundo? Deus não apanha os sábios pela sua própria sabedoria? Então o que é sabedoria de Deus? Sabedoria de Deus é a cruz, é Cristo, é a mensagem do Evangelho. É por isso que nós pregamos a essas pessoas a Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. E não sábios desse mundo, os intelectuais desse mundo. Porque eles divagam em tantas coisas, a filosofia e tudo mais. Quando isso é subjugado a Cristo, subjugado a Deus, ótimo, isso contribui. Mas esses homens pensam que sabem alguma coisa e não são nada, irmão. Porque o homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus, ele se envaidece. Aí que é o perigo, né? Então a gente subjuga tudo isso a Deus. E aquilo que eu não sei, eu sei que Deus sabe. E se eu não sei é porque Deus não quer que eu saiba. Ou eu não tenho... desculpa, vou reformular aqui a minha declaração. Não é que Deus não quer que eu saiba. Que na verdade isso foi o que Satanás falou, né? Ó, Deus não quer que vocês saibam igual ele sabe. Não.
É porque Deus sabe que não tem condição de ser o que Ele é, porque Ele é Deus. Nenhum ser humano tem. E aí o Satanás achou que tinha condição sim. Ele falou, não, eu posso ser Deus. Eu vou ser Deus. Eu vou edificar o meu trono acima do trono de Deus. Eu serei Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Deus disse, não tem como. Você é criatura. Tem coisas que Deus não pode fazer, irmão. O que Deus não pode fazer? Criar outro Deus. Essa torre de Babel, eles achou que era sabedoria tremenda. Não, a Torre de Babel é uma proposta de fato não subjugar Deus, né? Mas eles não iam chegar no céu, né? Nessa torre. Não, claro que não. Mas Deus só deu um toquinho na língua deles, né? Deus disse, esses homens estão perdendo o propósito para que eu os criei. Não estão seguindo as minhas ordens. Mas não é na questão que Deus é tirano e gosta de mandar. É que o que Deus recomenda para nós é vida, irmãos. Toda a ordem de Deus é protetiva, não é proibitiva, como estraga prazer. O que são as leis de Deus, os parâmetros de Deus? São cercas que nos protegem. Porque se a gente passa daquela cerca, a gente vai morrer, vai ter consequência. O pecado tem consequência na nossa vida. E Deus disse assim, não peque. Não faça isso, porque isso aqui vai te destruir. Então Deus está dando para nós recomendações para a vida. Não é porque Ele ele tem capricho. Não é porque Ele quer fazer com que as pessoas façam o seu gosto. Não, porque as recomendações de Deus são para a vida, todas elas. Quando Deus fala assim, meu filho, não viva assim, não faça assim. É porque Deus não quer ver o nosso bem? Não, pelo contrário. É porque Ele quer ver o nosso bem. Agora a gente pega os meninos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, 19, 20 anos. Aí você vê um ancião falando, meu filho, o pai falando, meu filho, não faça assim. A cabeça desse menino é o quê? Eu sei, meu pai não sabe, está atrasado inclusive, né? Está ultrapassado, não manja nada da vida. Meu pai, ele só quer dar ordem, só ele sabe, eu sei mais do que ele. Ele não manja nada, meu pai não quer me ver feliz e tal. Então vai girando essa questão na cabeça, né, da pessoa. Então muitos que não reconheceram o Senhor de Cristo pensam dessa forma, até muitos crentes pensam assim, né? Deus não quer que faça isso porque lá no fundo do coração a rebeldia mais ou menos pensa assim, né? É nada, eu que manjo, eu que sei, Deus não sabe de coisa nenhuma. Então os ímpios vivem assim e alguns crentes ainda querem viver assim, porque acham que obedecer a Bíblia é um negócio que isso vai me tirar um prazer. Não, irmãos, mas se Deus está falando assim, viva assim, é porque essa é a forma adequada de viver. É porque essa forma de viver vai trazer vida, e vida eterna inclusive também. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E tudo que se faz não sendo vontade de Deus é o quê? Pecado. Percebe? E quem sabe o que é pecado, o que é pecado e o que não é? Somos nós? Tradição religiosa? Pastor? Mais velho? Não. É Deus que sabe. É por isso e Deus estabeleceu o que é pecado. O que é certo e o que é errado. Quem sabe, quem tem senso de justiça, trouxe da onde esse senso de justiça? Certo e errado. De onde veio isso? De Deus, irmão. Então é Deus que introjeta isso na humanidade. E quando o ser humano vive conforme Deus disse que era para viver, tudo vai bem. Ou pelo menos deveria ir. Só não vai porque ainda estamos nesse ambiente aqui, que ainda que a gente faça a vontade de Deus, o ambiente ele ainda é contra nós e as pessoas ainda fazem também algo para nos prejudicar. Diga, mano. E qual é a necessidade, André, que Deus fez os anjos assim também para o adorar, né? Qual é a necessidade dessa adoração do homem, né? Porque em todo tempo você vê, mesmo Israel pecando lá no tempo, logo quando José morre, tudo, o pessoal vai lá, peca, lá em Juízes mostra totalmente as desgraças de Israel. Isso, né? Mas toda vez que ele reconhece, Deus vai lá e perdoa. Resgata. Mas qual é a necessidade de... Tipo, quero ouvir que meio que eu sou o cara, sabe? Porque parece que foi que Satanás fez isso. Porque se eu uma suposição, se eu sou rico, eu sou bem pobre, inclusive minha mensalidade está atrasada. Não vai confessar pecado não, tô brincando, irmão. Tô brincando. Porque assim, se eu sou rico, a pessoa fala assim, você é pobre, eu sei dar minha conta bancária e falo, tá bom. Sim. Mas, tipo, não, mas você fala assim, não, eu sou Deus, você vai ver que eu sou Deus, peraí. Coloca lá a pessoa de um lado, joga pro outro. Não, então, não é bem assim, né, Alisson? É por isso que a gente precisa saber de fato como é o caráter de Deus. André, Como assim? Como
Então me explica direito como que é essa questão de joga uma pessoa Porque de um assim, lado. ó, porque não, é meio que não tem, realmente não tem porquê, né? Não é questão de pensar como ser humano. Porque não tem porque uma pessoa ficar lá, vai fazer um anjinho lá com 6 asas, fica falando Ah, sete não, asas. calma aí, vamos retrabalhar algumas questões, Alisson. O problema é assim, irmão, é o que a gente entende por adoração. O que a gente entende, é por isso que eu falo para vocês, a gente precisa entender um todo. Aí se não essa ideia, então Deus é esse ser que fala assim, eu quero que meia dúzia me adore aí. Porque parece que é narcisismo, né? Olhando pra esse Isso, lado. então. Agora a gente precisa entender. Eu conhecendo o caráter de Deus, você acha que eu tenho como chegar a essa conclusão que Deus é narcisista? Eu conhecendo o caráter de Deus, pode ser que sim, mas por que não? Não, você conhecendo o caráter de Deus? Tem como não. Então você não conhece o caráter de Deus. Por que não? Por que não? Se a gente conhece o caráter, Deus é santo, Sim, Deus é justo, sim. Deus é perfeito. Como ele tendo esses atributos, ele pode ser narcisista, egoísta? Não tem como. São contradições de virtudes. Então ou Deus é uma coisa ou Deus é outra. Não, mas narcisismo não é orgulho. Sim, claro, como não? É só Quem é o Narciso? É só uma pessoa que ela se, né? Sabe, tem um orgulho, tipo, não prejudica ninguém. Entendeu? Satanás, ele quis prejudicar Deus e todo mundo. Não, veja bem, qual é a ideia do narcisista? O que é o narcisista? Então você não sabe o que é o conceito do narcisismo. O narcisismo, inclusive, não vou contar toda a história filosófica de onde surgiu o narciso e Não, tal. eu conheço a história. Então, veja bem. Então, quem é o narcisista? O narcisista é aquele que ele acha que ele é soberano sobre todos. E achando que é soberano sobre todos, esse narcisista, ele de fato vai querer que todo mundo o sirva pelo sentimento de ele ser superior. Em relação a Deus, isso não tem como ser, por quê? Porque Deus, ele é santo, ele é perfeito e tem os atributos. Então, se Deus, se nós colocássemos como narcisista, ele não seria Deus primeiro, não seria. Seria um ser corrompido, porque um narcisista é um ser corrompido. Um narcisista, por inferência e por necessidade, ele é um egoísta. E quem é um egoísta pensa em si próprio. E se Deus pensasse em si próprio, nem a humanidade ele criaria. Muito menos resgataria. Então são contradições, não tem como. Não se encaixa. E é por isso que eu disse, se a gente conhece o caráter de Deus, não tem como, é impossível a gente atribuir essas qualidades a Deus, essas virtudes não, essas qualidades, né, negativas a Deus, é impossível. É por isso que eu falo, bom, eu conheço o caráter de Deus, então automaticamente eu vou excluindo. Deus não pode ser desonesto, ele não pode ser egoísta, tá certo? Não tem como. Então é uma questão básica, lógica, para quem estuda outras coisas, conhecer o caráter de Deus. Isso vai automaticamente eliminando tudo isso que você está colocando aqui. Deus joga de um lado para o outro, como assim? Deus é egoísta, narcisista, Deus só quer adoração? Aí a gente nem entende o que é adoração. Você percebe, irmão, que na verdade são pontos mal compreendidos que, não compreendendo esse, a gente não vai compreender outros mais. Então são coisas básicas para que a gente compreenda, para entender outras mais profundas, inclusive, que a gente está tentando tratar. Né? Então, a questão de Deus, o que é adoração? Adoração a gente entende o quê? Ficar cantando lá, né? Ô Senhor, glória a Deus, louvado seja o teu nome, isso o Senhor é maravilhoso, é soberano, Pai da eternidade, excelso, majestoso, magnânimo, não sei o quê. Palavras de exaltação. A adoração, ensino bíblico, é viver exatamente como Deus nos criou para viver. Basicamente, a adoração é isso. Inclui música, elogio, louvor? Sim. Mas a adoração bíblica, a religião, irmãos, ela tem deturpado todos esses conceitos que são profundíssimos. Muito profundo biblicamente. E tem trazido num nível tão baixo, tão inferior, a nível de religiosidade, onde a gente acha que é isso aí. Louvar a Deus é ficar cantando 24 horas por dia. Né? Ser fiel a Deus é ficar de joelho 24 horas por dia. Não. Então há ensinamentos muito profundos, biblicamente falando, que a religião tem colocado como sendo algo assim supérfluo, corriqueiro, né? Trivial. Não é, amados. É por isso que nos falta de fato compreensão bíblica adequada, para que a gente fale, nossa, irmãos, quem estuda a Bíblia se espanta. Quem se aproxima de Deus, vê esse Deus assim, totalmente adorável, santo, digno de ser adorado. E o desejo que a gente tem é. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai percebendo a nossa pequenez, a nossa indignidade, né? A nossa imperfeição. Quanto mais se compreende a Deus, mais relacionamento se tem com Deus e com a sua palavra,
mais diminuindo a gente vai, mais humilhado a gente fica, porque a gente sabe de fato quem é Deus. E aí sim, amado, tudo falando, Senhor, de fato eu sou essa pessoa indigna e não sei nada mesmo. Mas Deus é tão bom que pega esses seres como nós, né? E ainda faz tudo o que faz. Então essa é a questão. Então é por isso que a gente precisa entender essas coisas todas. A gente vai para o intervalo e volta depois dos comerciais. Pode ser? Amém. Porque senão não tem tempo para a gente voltar. E